Pessoal, vamos para a nossa primeira aula da disciplina de métodos matemáticos, cujo objetivo é apresentar uma revisão de conceitos fundamentais no estudo de equações diferenciais ordinárias. Mais especificamente, vamos relembrar no que consiste uma equação diferencial, onde ela surge em problemas da engenharia química, como são classificadas, qual a natureza das soluções analíticas esperadas e como são aplicadas em problemas físicos, ou seja, nos chamados problemas de valor inicial e de contorno. Vamos dividir a aula em duas partes, uma mais focada nas definições básicas e classificações e outra na parte de soluções. Então, as equações diferenciais não são nada mais, nada menos que equações, relações matemáticas que expressam uma relação entre uma função, suas variáveis e suas derivadas. Temos aqui três exemplos de equações dessa natureza. Essa primeira, acho que é bem conhecida de vocês, é uma equação estudada em cinética química, representando a taxa de variação de concentração de um reagente A no sistema, que é proporcional à própria concentração num dado instante de tempo. Ou seja, ela é uma equação que estabelece uma relação entre uma função CA de t com a sua derivada. Aqui temos outro exemplo, onde temos uma relação entre uma função u, sua derivada, que nos mostra que é uma função de x, então, e uma outra função de x, aqui que é c. Tá? Aqui mais um exemplo, que temos uma relação entre uma função y, sua derivada e a variável dependente x. Tá? E note que em todos esses casos temos somente derivadas de primeira ordem na equação, mas elas podem ser de ordem superior. Esses exemplos aqui mostram relações matemáticas entre a função e derivadas de segunda ordem, por exemplo, tá? Como aparece explicitamente aqui. Nessa primeira, temos a relação das naturezas por uma função y de x, sendo que A é uma constante. Nessa segunda, uma relação para CA como função de R, onde D e K são constantes. Tá? Para quem lembra essa equação de difusão-reação na direção radial, um sistema descrito por coordenadas esféricas. E nessa última aqui, alfa e ômega são constantes. Tá? Y de quê? Bem, não aparece explicitamente, então poderíamos escolher qualquer variável. Mas como veremos mais adiante, essa equação é típica de sistemas dinâmicos e tem o tempo como variável independente. Podemos expressar a mesma dessa outra forma, onde fica evidente a dependência de y com o tempo. Esses exemplos mostram que podemos usar notações alternativas para representar as equações, ou seja, na forma de operadores, né, DDT, DDR, tá, que é a chamada notação de Leibniz, ou usando essa notação na forma de linha, duas linhas, que é a chamada notação de Lagrange. Existe ainda uma terceira forma, que é chamada notação de Newton, mais comum na física, que usa pontinhos ao invés de linhas. Mas nós não vamos usar ela aqui no curso. Por fim, essas equações podem ainda revolver relações entre uma função de mais de uma variável e de suas derivadas, que nesse caso são naturalmente derivadas parciais. Por exemplo, temos aqui uma equação que envolve uma relação entre derivadas de uma função c, tá, que é a função de z e t, uma coordenada espacial z e o tempo t. Tá? Essa é a famosa equação da advecção de fusão, unidirecional, né, em uma direção, direção z, o termo convectivo, advectivo e o termo difusivo. E nessa outra aqui temos uma equação diferencial para uma função t, função de x, y, duas coordenadas espaciais e o tempo, que representa a conservação de energia na forma diferencial em duas direções, expressa em coordenadas cartesianas. Tá? Bem, e o que fazemos, geralmente, ao se deparar com essas equações diferenciais em problemas? Bem, nós sempre buscamos o que chamamos de soluções. Tá? Ou seja, o que é uma solução de uma equação diferencial? É uma função que satisfaça esta equação. Por exemplo, temos aqui essa equação simples. A dy dx menos y igual a zero. Qual seria a solução dela? Você saberia dizer? Sim, de bate-pronto. Ela diz que se eu tomar a derivada da função e subtrair dela mesma, o resultado é zero. Ou seja, é uma função cuja derivada é igual a ela mesma. Que função é essa? Podem pausar e pensar um pouquinho. Sim, ela mesma. Exponencial de x. Para testar se uma função é uma possível solução, o que a gente faz é substituir ela na equação diferencial, tá, e ver se a relação é satisfeita. Nesse caso, então, eu vou substituir o y aqui da solução pela minha solução proposta, que é exponencial. Então, nós temos derivada de exponencial de x, a exponencial de x, menos ela mesma, igual a zero. Tá? Portanto,
essa função é uma possível solução para essa equação diferencial. Claro que nesse caso foi simples e intuitivo obter uma solução, tá? Mas nem sempre, na verdade quase nunca é assim. Então, ao longo da disciplina, nós vamos aprender diversos métodos para obtenção de soluções das equações diferenciais dos mais diferentes tipos. Onde essas equações surgem em problemas de engenharia química? É simples, toda vez que a nossa variável de interesse tiver uma dependência com o tempo ou com alguma coordenada espacial, naturalmente vão surgir equações diferenciais. Temos aqui dois exemplos clássicos da engenharia química, representativos, assim, do geral. Um reator de mistura, ou seja, um tanque bem agitado por onde entram continuamente reagentes e saem produtos. E um reator tubular, seria um tubo ou um banco de tubos por onde uma mistura reacional escoa, tá? Sofrendo reações. Costumamos usar na análise desses reatores modelos idealizados, que são chamados, quem lembra de reator CSTR, tá? E reator PFR. No caso do reator CSTR, a gente assume que o reator é perfeitamente misturado, tal que a concentração tomada em qualquer ponto do sistema é sempre a mesma, portanto, igual à concentração de saída. Esse é um exemplo clássico de um sistema que a gente chama de a parâmetros concentrados, ou seja, que não há variação da propriedade de interesse em alguma coordenada espacial. No caso do PFR, na medida que a mistura escoa pelo reator, a composição vai se alterando. Tá? Tal que a composição de um reagente A, por exemplo, vai diminuindo com a posição axial. Esse é um exemplo de sistema a parâmetros distribuídos, ou seja, onde há uma variação da propriedade de interesse, tá, em coordenadas espaciais. Voltando agora ao caso do CSTR. Esse pode ser analisado em estado estacionário ou transiente, ou seja, levando em conta a variação das propriedades com o tempo, ou não. Se nós analisarmos em estado estacionário, a equação de conservação que nos permite calcular a concentração de saída é naturalmente uma equação algébrica. Ou seja, temos um valor numérico de CA, concentração de saída, a ser determinado dadas as demais informações do processo. Porém, se analisarmos o processo transiente, no qual parte-se de uma concentração inicial, tá, e atinge um novo estado estacionário, como no evento de partida do reator ou mudança de condições operacionais, temos agora uma equação diferencial ordinária. Tá? Nós temos aqui a derivada de CA com tempo, o próprio CA aqui explícito, que, ao ser resolvida, vai permitir obter uma função CA de T, ou seja, prever como a concentração no reator, que é uniforme no espaço, né, varia com o tempo. Já no caso do PFR, a equação de conservação em estado estacionário é naturalmente uma equação diferencial ordinária, tá? No qual a concentração muda com a posição axial Z do reator. Portanto, busca-se uma concentração como função nessa coordenada Z. Se acrescentarmos ainda uma análise transiente, faz com que ela dependa do tempo, ou seja, CA passa a ser uma função também do tempo. Nesse caso, temos uma função de duas variáveis e temos derivadas parciais, resultando no que a gente chama de uma equação diferencial parcial. Nota que se partirmos de um sistema de parâmetros concentrados em estado estacionário e adicionarmos uma dependência de variáveis, seja no tempo, como no caso transiente, ou como no espaço, levando em conta essa dependência espacial, chegamos a uma equação diferencial. Tá? E nesse caso são equações diferenciais ordinárias, se adicionarmos as duas, temos uma equação diferencial chamada de parcial, como vamos formalizar mais adiante. Tá? Essa é uma tendência geral em problemas de engenharia química, como resumido nesse quadro, tá? Seja em problemas de transferência de calor, transferência de massa, mecânica de fluidos, reatores, operações e assim por diante. Se não houver dependência da variável no espaço, ou seja, tivermos um modelo a parâmetros concentrados, e analisarmos ele em estado estacionário, tá? Nós temos equações algébricas, mais simples de resolver. Tá? Se analisamos esses sistemas em estado transiente, passamos a ter, então, equações diferenciais ordinárias, ou ainda o que a gente chama de equações algébricas diferenciais, que são sistemas que misturam, né, equações algébricas e equações diferenciais. Tá? Porém, se houver dependência em uma variável espacial, ou seja, um modelo a parâmetro distribuído, naturalmente vamos ter equações diferenciais, e elas serão ordinárias ou parciais, dependendo do número de coordenadas espaciais e se a variável tempo está envolvido. Então, vocês vão ver que essa tendência, tá, tende a ser seguida em problemas de diferentes áreas aí da engenharia química. Tá, agora que a gente lembrou de, primeiro, que é uma equação diferencial, de onde ela surge, né, na engenharia química em particular, vamos relembrar como classificar uma equação diferencial.
Tá? Por que é importante classificar uma equação diferencial? Como veremos, né, o método de resolução a ser aplicado, uma equação em particular, vai depender da classificação e da sua subclassificação. Tá? E, formalmente, a classificação que a gente chama de primária foi introduzida nos slides anteriores, entre equações diferenciais ordinárias e parciais. Tá? Caso tenhamos uma função de uma variável e, consequentemente, somente derivadas totais, temos o que chamamos de equações diferenciais ordinárias. Aqui temos dois exemplos. Tá? Então, um deles consiste no balanço de energia usado para avaliar a variação da temperatura de um corpo com o tempo, sem depender de uma coordenada espacial, tá? Ou seja, o sistema parâmetros concentrados em estado transiente. Tá? Então, T é uso por temperatura como função do tempo. Tá? E esse outro aqui surge de um balanço de massa diferencial e permite calcular a concentração de uma espécie em uma partícula esférica, no qual a espécie difunde e reage, levando em conta o transporte somente na direção radial R. Quando a função depender de mais de uma variável, por exemplo, mais de uma coordenada espacial ou de uma coordenada espacial e do tempo, tá? Essas funções então vão ser funções de 2, 3, 4, 5, 6 variáveis, tá? E vamos ter derivadas parciais na equação, levando ao que a gente chama então de equações diferenciais parciais. Tá? Dois exemplos correspondentes à equação de conservação de massa e conservação de energia na forma diferencial por um sistema em particular. Bem, vamos focar agora só em equações diferenciais ordinárias. Tá? Equações diferenciais parciais é um assunto para mais adiante. Vamos classificar, então, elas primeiro quanto à ordem. Tá? É uma classificação fundamental. Ela é bem simples. Tá? Basta observar a derivada de maior ordem presente na equação diferencial. Tá? Se for de primeira ordem, derivada de primeira ordem, segunda ordem, assim por diante. Tá? Então, temos, por exemplo, essa equação diferencial aqui, que já foi apresentada. Nós vemos que só tem uma derivada de primeira ordem, portanto, ela vai ser uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Essa outra equação que também apresentamos, temos aqui uma derivada de segunda ordem, tá? Portanto, ela vai ser chamada uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. E assim segue. Nesse outro exemplo, o que vocês acham? Temos aqui o y', primeira ordem explícita, que também é ao quadrado. Bem, isso não vai alterar em nada, tá? Nós vamos ter uma derivada primeira, portanto, é uma equação de primeira ordem, tá? E nesse caso aqui, temos uma derivada de primeira ordem explícita aqui, mas nota que tem outra operação de derivação que vai ser aplicada sobre ela. Então, se desenvolvermos a derivada do produto, né, r ao quadrado vezes dca dr, nós temos essa equação aqui, ó. E aí, explicitamente, né, nós enxergamos aqui a derivada de segunda ordem. Portanto, é uma EDO de segunda ordem. Outra classificação que é muito importante em equações diferenciais ordinárias é quanto à sua linearidade, onde a gente enquadra ela como linear ou não linear. Tá? As lineares são aquelas que podem ser escritas nessa forma aqui. Tá? E o que ela tem de especial? Vocês notem que nessa forma aparece a função a ser determinada, aqui é y, tá? E suas derivadas de forma independente, ou seja, não tem nenhum produto cruzado ou nenhuma operação aplicada sobre y e suas derivadas, tá? Elas aparecem de forma individual, podendo ser multiplicada por uma constante ou uma função de x. E esses termos aqui, ó, que multiplicam y e suas derivadas, são o que chamamos de coeficientes da EDO linear. Nesse formato padrão, vocês percebem que tudo que tem y a gente coloca de um lado e o que não tem y a gente coloca do outro. Esse termo r de x, tá, se existir, ele é chamado de termo independente. Então, toda equação que fugir desse padrão é classificada como uma EDO não linear. Por exemplo, como eu disse, se tiver um produto de y e sua derivada ou alguma função aplicada sobre um desses termos, tá, vai tornar a equação não linear. Tá? Nós veremos mais adiante que as EDOs lineares aparecem em diversas aplicações práticas e tem uma teoria e metodologia de resolução bem próprias, assim, tá? Por isso é importante de relembrar essa classificação. Então, segue aqui alguns exemplos para analisarmos. Tá? Essa equação aqui, note, o primeiro coeficiente é 1, o segundo coeficiente é menos 2, ou seja, nós temos a EDO aqui que é linear, tá? Nós temos aqui somente u e sua derivada. Nessa outra aqui, nós temos aqui y, sua derivada, mas uma derivada ao quadrado aqui, ó. Esse termo leva a equação a fugir desse padrão aqui, portanto, é uma equação não linear. Temos ainda essa outra equação, de alfa e ômega são constantes, tá? Portanto, claramente, a y derivada primeira e segunda, nós temos uma equação linear.
Já nessa aqui temos uma equação de segunda ordem, mas note que aqui está certinho, ó, y duas linhas, um y', mas aqui aparece um exponencial de y. Tá? Então, y tem que aparecer sozinho. Então, portanto, essa é uma equação não linear. Tá? Então, as EDOs lineares, tá, elas podem ser ainda subclassificadas de acordo com duas características. Tá? Então, essas duas equações, vão ver que elas se enquadram em classificações diferentes, subclassificações diferentes, melhor dizendo. Tá? Uma em relação à natureza dos seus coeficientes, tá? Os coeficientes aí da equação. Esses podem ser constantes, como nesses dois casos, ó, 1 e menos 2, 1 alfa e ômega ao quadrado. Então, a gente simplesmente chama de EDO linear a coeficientes constantes. Ou podem ser funções da variável independente. Então, aqui, por exemplo, tem um coeficiente 2 sobre R, tá? Onde R é a variável independente. E nós temos aqui x ao quadrado, x ao quadrado menos ao quadrado. Tá? Então, isso que a gente chama de equações diferenciais a coeficientes variáveis. Tá? Note que se um deles, tá, for função de R, ela já enquadra a equação diferencial como linear como a coeficientes variáveis. Tá? A outra classificação é quanto ao termo independente. Se ao escrevermos a equação nessa forma padrão não sobrar nada do lado direito, ou seja, não tenha nada, função de x ou mesmo uma constante, nós chamamos a equação de equação homogênea, como nesses dois casos aqui, ó. Nesse lado, 3 termos que contêm CA, nada desse lado. Nesse aqui, 3 termos que contêm Y e nada desse lado. Já nessas duas aqui, ó, nós temos o mesmo padrão. Aqui, por exemplo, todos os termos contendo 1 desse lado, mas desse lado sobra uma função de x. E a mesma coisa aqui embaixo. Então, ela é uma equação não homogênea. Então, a gente costuma classificar elas de acordo com os coeficientes e o termo independente de forma simultânea. Por exemplo, temos aqui coeficientes variáveis homogênea, coeficientes constantes homogênea, coeficientes constantes não homogênea e coeficientes variáveis não homogênea. Tá? Então, resumindo, a gente pode classificar essas equações diferenciais de duas formas, tá? Basicamente quanto à natureza dos coeficientes e quanto à existência de um termo independente ou não. Então, isso encerra a primeira parte dessa nossa primeira aula. Tá? Vamos retornar no próximo falando sobre a natureza das soluções analíticas dessas equações diferenciais. Até breve.